Diz assim a palavra do Senhor: Estas são as gerações de Noé. Ele era um homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então Deus disse a Noé: O fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência, da violência dos homens. Eu os destruirei juntamente com toda a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer. Faze compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Tu a farás desta maneira: o comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela de 1 côvado de altura, e na sua lateral porás a porta da arca. Faze-a com andares, baixo, segundo e terceiro, porque estou trazendo o dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu todo ser que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra expirará. Mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca, e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de todos os seres, farás entrar na arca de dois de cada espécie, macho e fêmea, para conservares vivos contigo. Das aves, segundo suas espécies, dos grandes animais, segundo suas espécies, de todo animal que rasteja pela terra, segundo suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares com vida. Leva todo tipo de alimento e armazena-o contigo, por servirás de sustento para ti e para eles. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenara. Depois disso o Senhor falou a Noé: Entra na arca tu e toda a tua família, pois tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Leva contigo 7 casais de todos os animais limpos, o macho e a sua fêmea. Porém, dos animais que não são limpos, leva apenas um casal, o macho e sua fêmea. Leva também 7 casais das aves do céu, macho e fêmea, para que sua espécie se conserve com vida sobre a face de toda a terra. Porque passado mais 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Os animais grandes, as aves e todo animal pequeno sobre a terra, dos limpos e dos que não são limpos, foram de 2 em 2 até Noé e entraram na arca, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. Passados 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Aos 17 dias do 2º mês do ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram e caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca juntamente com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E com ele todo o animal selvagem segundo suas espécies, todo gado segundo sua espécie, todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra segundo sua espécie, e toda ave com asas segundo sua espécie, todo pássaro e tudo o que tem asa. De 2 em 2, toda criatura que havia fôlego de vida foram até Noé e entraram na arca. E os que entraram eram de toda criatura, macho e fêmea, como Deus lhe havia ordenado. Então o Senhor o fechou dentro. Durante 40 dias o dilúvio veio sobre a terra. As águas aumentaram e levantaram a arca, que se elevou acima da terra, e as águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e foram cobertos todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas prevaleceram 15 côvados acima dos montes, os quais foram assim cobertos, e morreu toda criatura que se move sobre a terra,
todas as aves, como o gado, os animais selvagens, todos os animais pequenos que vivem na terra e toda a humanidade. E morreu tudo que tinha o fôlego, o sopro da vida em suas narinas, tudo o que havia na terra seca. Assim foram exterminados todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como os grandes animais, os animais que rastejam e as aves do céu, todos foram exterminados da terra. Restaram somente Noé e os que estavam com ele na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Amém? Vamos orar, mantenha a sua Bíblia aberta. Pai querido, te damos graças, Senhor, pela tua palavra. E agora que nós lemos, ó Deus, diante dessa tua palavra, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, que conduziu o autor bíblico a escrever. Pedimos que no nome de Jesus o Senhor nos ajude a discernir as palavras, Senhor. E que ao compreendendo-as, ó Pai, nosso coração se abra, nossa mente seja iluminada para a compreensão do teu Evangelho. E que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa transformar os nossos corações diante dessa tua palavra. Nós oramos assim, Senhor, com o perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, o capítulo 6 e o capítulo 7 trata da decisão de Deus em enviar o dilúvio sobre a terra. Os capítulos 6 e 7, principalmente o início do capítulo 6, que nós abordamos no domingo passado, fala dessa decisão de Deus de eliminar o homem sobre a face da terra por conta da corrupção e do pecado. Por causa da corrupção do homem, apenas Noé e sua família seriam preservados, pois ele havia achado graça diante de Deus. Nós lemos isso no versículo 8. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. A descendência de Caim, apresentada no capítulo 4, e a descendência de Sete, apresentada no capítulo 5, haviam se misturado, e com isso a maldade e corrupção imperava sobre a face da terra. Todos os desígnios dos seus pensamentos, diz a palavra do homem, eram continuamente maus. Diz o verso 4 e o verso 5. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos seus pensamentos, dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Diante desse cenário de corrupção, de depravação total da raça humana, Deus então determina o dilúvio como forma de eliminar o homem sobre a terra. Enquanto isso, Noé deveria se manter obediente a uma palavra do Senhor, a orientação do Senhor, e construiria para si, para seus filhos, para sua esposa e para as mulheres de seus filhos uma arca. Enquanto a construção se desse, Noé deveria pregar para a sua geração sobre a justiça de Deus e sobre como Deus traria justiça sobre aquela geração, sobre aquele povo. Infelizmente, o texto mostra para nós acabamos de ler, que diante de toda aquela geração, ninguém se salvou, ninguém ouviu a pregação de Noé. 2 Pedro 2:5, coloca Noé como um pregador de justiça, mas infelizmente ninguém da sua geração ouviu Noé. Em Mateus capítulo 24, verso 37 até o verso 39, o próprio Jesus toma referência do nome de Noé para dizer que nos últimos dias seria como nos dias de Noé. Porque Noé, enquanto trabalhava na construção da arca, pregava a sua geração. Mas todos comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento e não se arrependeram de seus pecados. Então, quando veio o dilúvio, levou a todos. O próprio Jesus conta essa história lá em Mateus 24, o que mostra para nós que a história que nós acabamos de ler não é um mito, não é um conto de fábulas para criança, não é uma historinha, sabe, que o pai conta para o filho ficar com medo e obedecer. Não é não. Pelas próprias palavras de Jesus, nós podemos crer, e pelo testemunho dos autores do Velho Testamento e do Novo Testamento, para os irmãos terem uma ideia, Noé é mencionado ao longo da Bíblia pelo menos 50 vezes. Essa história é mencionada pelo menos 50 vezes, para mostrar para mim e para você que isso não é um conto de fadas, isso realmente aconteceu.
Deus trouxe juízo sobre a terra e Deus puniu a raça humana pelos seus pecados. Deus eliminou de sobre a terra todo homem, todo animal, toda ave do céu. Apenas Noé e sua família ele preservou. Noé obedeceu ao Senhor, construiu a arca e quando o dilúvio veio, eliminando a todos, ele, sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus filhos foram salvos. Então, por isso que eu quero falar hoje sobre um tema, quero colocar isso como título da nossa reflexão de hoje, Noé, sua fé e a sua família. Há algumas expressões que se repetem nesse texto. Uma delas é, Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Você reparou isso? Que isso se repetiu algumas vezes? Noé fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Para mostrar o quê? A obediência de Noé. Noé não fez nada mais, nem nada menos do que Deus determinou. Ele teve o cuidado de obedecer a tudo que Deus determinou e isso ele fez. Outra expressão que se repete é Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos entraram na arca. Esse grupo de pessoas foi preservado. Esse grupo de pessoas Deus preservou, Deus salvou. Para mostrar o quanto Deus abençoou a família de Noé pela obediência daquele homem. Bom, eu fiz algumas, fiquem tranquilos, embora a gente tenha lido bastante, eu pretendo ser bem objetivo, se eu conseguir, com fé em Deus. Mas eu quero fazer alguns apontamentos chaves ao longo desse texto, do capítulo 6 e 7, para a gente perceber. E já com isso, percebendo as lições que o texto apresenta para nós. A primeira observação está nos versos 9 e 11 do capítulo 6. Noé era um homem de fé que andava com Deus. Diz o verso 9, estas são as gerações de Noé, ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. O que é importante dizer que Noé era um homem justo e íntegro no meio da sua geração? Porque nos primeiros versículos do capítulo 6, ele narra para nós como aquela geração dos dias de Noé, ela está corrompida pelo pecado. Então, no meio de uma geração totalmente corrompida pelo pecado, esse homem toma uma decisão de andar com o Senhor. Então, isso é evidenciado no texto. Fala da sua justiça e da sua integridade, ou seja, da sua qualidade de um homem inteiro, de um testemunho fiel diante das pessoas daquela geração. Justo e íntegro, mesmo numa geração corrompida pelo pecado. Por isso que nós vamos entender, quando nós vamos ler o Hebreus capítulo 11, que fala que Noé acabou condenando a sua geração. Aí você lê aquela passagem e fica assim, ué, mas como assim condenou a geração? Como é que Noé condenou aquela geração? Noé condenou aquela geração porque diz a palavra que no meio de uma geração corrupta havia alguém que se mantinha fiel. Então era justo ao Senhor trazer o dilúvio sobre aquela geração corrupta, mas preservar Noé. A justiça em que Noé caminhava com o Senhor, claro, que isso não é mérito de Noé, mas é obra da graça salvadora de Jesus. A gente já falou isso aqui, em Gênesis 6, capítulo 8. A graça salvadora que atuava sobre a vida de Noé o permitia caminhar em santidade, e o seu testemunho de santidade condenava a sua geração. Serviu para condenar a sua geração. Esse homem que escolheu andar com Deus, que escolheu obedecer ao Senhor, escolheu obedecer a palavra do Senhor, escolheu se manter fiel diante da palavra e da promessa de que haveria um resgatador, haveria alguém que iria redimir os homens dos seus pecados. E esse homem se manteve fiel a essa palavra. Nós lemos no capítulo 5 que no meio da geração de Sete, os homens vão passar a invocar o nome do Senhor. Mesmo quando a geração de Sete se corrompe, aí a Bíblia vai dizer para nós, não, mas teve um que não se corrompeu. E esse foi Noé. Ele não se corrompeu e se manteve fiel à palavra.
Uma segunda observação que eu quero fazer com os irmãos é nessa sessão que começa do 13 e vai até o 22, quando Deus anuncia para Noé sobre o dilúvio, né? Quando Deus então declara a Noé os seus planos. Veja que interessante, Deus conta ao homem, o Criador de toda a humanidade, o Deus eterno, soberano, que não precisa dar satisfação a absolutamente ninguém, decide contar a um homem o que ele está para fazer. O verso 8 é a explicação. Deus achou graça em Noé. Noé andava com o Senhor. Então, aquele homem que tinha essa intimidade, é isso que quer dizer andar com Deus, alguém que tinha um relacionamento íntimo com o Senhor, Deus então decidiu declarar a Noé os seus planos e dar uma ordem diante dos planos de Deus. Então, diante dos planos do Senhor de mandar o dilúvio, a ordem de Deus para Noé é: você vai construir uma arca. Você vai construir. E aí, ao longo desses versos, a gente vê os detalhes, né, dessa construção. A gente já leu, não vou ler tudo novamente, mas eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes que de repente passou despercebido na hora que a gente estava lendo. Percebe que ele fala do tamanho, fala do tipo de madeira, fala para passar betume, né, aí no verso 14, por dentro e por fora, né, para impermeabilizar a arca, para que não entrasse água na arca. Fala do comprimento, fala que a arca tinha que ter 3 andares, né? No verso 16 fala um baixo, um segundo e um terceiro. Agora, olha que interessante. Quando está descrevendo isso, não descreve que a arca tem leme. Um leme. Para conduzir a embarcação. Não tem leme nessa embarcação. Olha, lembre que Noé não sabe o que é um barco, certo? Ele nunca viu um barco. Ele também nunca viu chuva, porque ainda não havia chovido sobre a face da terra, tá certo? Então, a gente precisa tentar compreender isso. Quando Noé ouve essas palavras, vai ter chuva sobre a terra, vou trazer um dilúvio sobre a terra. Noé nunca viu isso. E você vai construir uma arca. O que significa isso? O que é arca? Aí Deus vai falar para Noé, é assim. A arca vai ser assim, vai ter esse comprimento, vai ter essa altura, vai ter os andares, vai ter essa madeira e tudo mais, isso aqui. E o leme, a gente fica pensando quando lê isso, não tem leme. Bom, então vai ter uma vela, para conforme ele for guiando, né, o vento, ele for conduzindo a embarcação. Não, também não tem vela. Ué, pastor, não tem leme, não tem vela, como é que ele vai movimentar o barco? Ele não vai movimentar, esse é o ponto. A arca vai apenas flutuar. Ué, mas por quê, pastor? Ela flutua, mas não tem um capitão humano, porque o capitão dessa embarcação é quem? Deus. Ele não tem leme, não tem vela, porque Noé não está ali para conduzir a embarcação. O capitão dessa embarcação é o Senhor. Noé, para não dizer que não teve nenhum privilégio, ele tem uma janelinha. E tem uma janelinha, fala assim, tu farás de madeira o comprimento da arca de 300 côvados, a altura de 50, a altura de 30, farás uma janela, no verso 16, de 1 côvado, isso é cerca de mais ou menos 45 centímetros, é o que Noé tinha para olhar lá para fora, uma janelinha com cerca de 45 centímetros, até a porta não era ele que ia fechar, porque a porta quem fecha é o Senhor que fecha ela, então nem a porta Noé não fechou. Ou seja, ele estava ali, totalmente submisso à direção que Deus daria para a sua vida. A direção que Deus daria para a sua vida. Confiando apenas na sua palavra. Irmãos, tem uma lição que se repete constantemente. Eu só devia falar disso no final do sermão, mas eu já vou adiantar. Tem uma coisa que se repete constantemente nesse livro de Gênesis e é maravilhoso a gente perceber. A lição que está o tempo todo se repetindo como forma de pergunta é, guarde isso, o quanto você está disposto a obedecer fielmente a palavra de Deus. O quanto você está disposto a obedecer fielmente a palavra de Deus. Porque veja, Noé nunca viu barco, nunca viu chuva, tem que construir esse barco, não tem leme, não tem vela, ele vai estar ali inteiramente entregue à vontade do Senhor. Isso para Noé bastou e deveria bastar para nós também.
a palavra que Deus traz sobre nós deveria bastar como forma de você obedecermos. Obediência ao Senhor. O quanto você está disposto a obedecer ao Senhor. A obedecer fielmente a palavra do Senhor. Às vezes Ele nos dá o privilégio de ter uma janelinha para a gente poder dar uma espiada do para onde a gente está indo. Mas o ponto é, Noé não estava ali para conduzir, mas para ser conduzido. A arca simplesmente flutuaria e ele confiaria de que Deus seria o capitão. Deus seria o capitão da embarcação que salvaria Noé, seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos. E ele confiou nessa palavra. E o quanto eu e você aqui nessa noite estamos dispostos a confiar na palavra do Senhor, de que Ele seja o capitão da embarcação, que vai conduzir a minha casa e a tua casa e os nossos filhos em segurança. No meio de uma geração que cada vez mais se corrompe. No meio de uma humanidade corrompida pelo pecado, quanto eu e você estamos dispostos a obedecer fielmente as palavras do Senhor para que Ele seja o capitão que vai preservar a minha família, a tua família em segurança. Acerca disso, o autor de Hebreus capítulo 11, verso 7, diz assim: pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Quando advertido sobre as coisas que ainda não se viam, nunca tinha se visto isso, uma arca, a chuva, um dilúvio, nunca tinha se visto. Ele fala, por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça segundo a fé. Duas coisas importantes nesse versículo que deve chamar a nossa atenção. A primeira, o fato do autor de Hebreus mencionar, Noé fez isso por quê? Porque era temente a Deus, temor ao Senhor, obediência ao Senhor, santidade ao Senhor. Segundo, ele construiu pela fé, porque ele nunca viu. Então foi um ato de fé construir aquela arca. Uma terceira observação que eu quero fazer com os irmãos acerca desse texto. Chegando o tempo de embarcar, a Bíblia vai mostrar para nós, a partir do capítulo 7, do verso 1 até o verso 16, o momento então em que eles embarcam ali, entram, né, na arca e junto com ele entram também os animais. E aí eu quero pontuar algumas coisas aqui nessa parte do texto, nessa seção que a gente leu. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Primeiro, no verso 5. No verso 5 vai dizer assim: e Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Essa é uma palavra-chave no texto. O que eu e você devemos fazer? Tudo o que o Senhor nos ordenar. Veja que Moisés, que foi quem escreveu esse texto, está trazendo a obediência de Noé como ensinamento para Israel. Você precisa lembrar disso. Nesse momento, quem foi que escreveu essas palavras? Moisés. E para quem escreveu? Para o povo de Israel. Que está onde nesse momento? Está ali pelas campinas de Moabe, perto do Jordão, na região ali do Jordão, próximos a entrar em Canaã. Então Israel está muito perto de alcançar a promessa de uma terra de descanso, de um lugar de descanso. Então, quando a gente pensa nesse cenário, Moisés falando ao povo de Israel, prestes a entrar em Canaã, faz todo sentido pensarmos no quanto Moisés enfatiza constantemente no texto a obediência de Noé. Porque o que nos faz sair do Egito, do lugar da escravidão, e nos conduz a um lugar de descanso e de fartura? A obediência ao quê? A palavra do Senhor. Aqueles povos que estão em Canaã, eles serão totalmente destruídos. E por que eles serão destruídos? Porque eles não obedecem às palavras do Senhor, eles adoram outros deuses, eles cultuam outros deuses, fazem todo tipo de maldade, suas nações são totalmente corrompidas, inclusive no meio dos povos cananeus, havia civilizações que sacrificavam seus filhos aos deuses pagãos, imagina, pagãos. Então agora Deus também está mandando um dilúvio para Canaã, mas não é com água, é o próprio povo de Israel, que vai
tomar toda aquela região e vai eliminar. E o que o povo de Israel precisa para vencer aquele grande desafio e entrar em cidades que eles nunca viram e vencer gigantes que eles nunca viram? O que deve conduzir eles à vitória? Obediência. Fazer tudo conforme o Senhor lhe ordenara. É só isso que Deus exige de nós. Obediência à sua palavra. Toda a família de Noé foi abençoada pela aliança que Noé tinha com o Senhor. Vou repetir. Toda a família de Noé foi abençoada pela aliança que Noé tinha com o Senhor. Embora cada pessoa tenha de prestar contas de si mesma a Deus, é interessante notar que a nossa obediência ou a nossa desobediência afeta as pessoas ao nosso redor. Nesse cenário específico de Noé, com sua esposa, com seus filhos e as esposas de seus filhos, todos eles foram beneficiados pela sua obediência e pela fé. Olha que interessante, irmãos, o como Deus abençoou as pessoas que estavam ao redor de Noé por causa da aliança que ele tinha com o Senhor. Irmãos, isso é muito sério, muito sério. Sabe por quê? Você já parou para pensar na responsabilidade disso? Você já parou para pensar nisso? O quanto as nossas decisões afetam as pessoas à nossa volta? Você já pensou sobre isso? O quanto afeta? Se nós andamos em obediência, isso afeta positivamente as pessoas à nossa volta. E as pessoas à nossa volta são beneficiadas pela fé e obediência que nós temos na palavra do Senhor. Mas o contrário também é verdadeiro. E quando nós desobedecemos ao Senhor e tomamos decisões erradas, decisões precipitadas, decisões diferentes daquilo que o Senhor deseja para nós, isso também reflete na vida daqueles que nos cercam. E as pessoas que nos cercam também são prejudicadas pelo nosso erro e pela nossa conduta. Então leve isso em consideração no exemplo de Noé aqui hoje. Noé, sua fé e a sua família. Leve isso em consideração. O como as suas decisões afetam as pessoas ao seu redor. E pensando nisso, e levando isso em consideração, escolha obedecer ao Senhor. Porque certamente isso vai beneficiar as pessoas que estão perto de você. Escolha obedecer ao Senhor. Escolha ser fiel ao Senhor. Escolha andar com o Senhor mesmo no meio de uma geração corrompida. Escolha se agarrar às promessas do Senhor, mesmo que todos à sua volta estejam se corrompendo. Isso trouxe benefícios à família de Noé, trarão também a nossa, amém? Trará também a nossa. A obediência de Noé ganha destaque no texto para revelar o caráter íntegro de Noé e ensinar aos israelitas. Lembra? Moisés está falando ao povo de Israel, então a ideia é ensinar aos israelitas os benefícios de se manter obediente à palavra de Deus. É muito simples a lição aqui. Quando Moisés está contando a história de Noé para os israelitas, aquele povo que está recebendo essas palavras, eles estão falando, vale a pena ser obediente, tu e a tua casa, para benefício teu e da tua família. A lição é muito simples. Bom, outro detalhe aqui importante é no verso 6, quando fala assim, Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Não tem cálculos exatos aqui, então vou fazer o meu cálculo, tá certo? Eu vi vários comentaristas falando em 100 anos, 120. Bom, vou te dizer o raciocínio do cálculo que eu fiz. Quando os filhos de Noé nascem, a Bíblia vai dizer que Noé tem 500 anos. Pastor, onde é que isso está? Isso está no capítulo 5, verso 30. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Verso 32. E Noé tinha 500 anos quando havia gerado Sem, Cã e Jafé. Imaginando que os rapazes tinham cerca de pelo menos 20 anos quando se casaram, ou pelo menos o mais novo tivesse 20 anos quando se casaram, a gente acredita que levaria pelo menos cerca de 120 anos, foi o tempo que Deus disse que traria o dilúvio. Muitos comentaristas vão nessa direção.
Então a gente pode imaginar que entre 120 e os 20 que tinham passado ali 140 anos, pelo menos 100 anos, Noé passou nesse processo construindo a arca. Entre 80 a 100 anos, mais precisamente. Então, entre 80 e 100 anos, pastor, por que você está fazendo essa conta? O que isso quer dizer? Vamos à lição prática, tá certo? Para não trazer informação que não seja útil. Qual é o propósito da gente fazer essa conta? A gente perceber que Noé, ele se manteve perseverante nessa palavra. Isso não foi uma coisa de um dia. Não aconteceu assim, constrói a arca aí que eu vou trazer o dilúvio. Aí amanhã ou na semana seguinte, então já estava a arca construída e Deus mandando o dilúvio. Não foi assim que aconteceu. Passou um tempo, entre 80 e 100 anos. E por que é importante isso para nós? Para percebermos que ao longo desse tempo todo, Noé se manteve obediente à palavra do Senhor. Há uma sinalização aqui para a sua perseverança. Sabe, irmãos, muitas vezes nós tropeçamos nisso. Deus traz palavras para nós, nos orienta a fazermos coisas ou a deixar de fazermos coisas e, ato contínuo, a gente se perde no caminho. Passa uma semana, passa um mês, passa talvez um ano e a gente se desvia do caminho do Senhor. Se desvia daquela que foi a palavra de Deus para nós. Como pastor, infelizmente, eu vejo muita gente que começa muito bem, num ânimo animado, então começa a caminhar com o Senhor, daqui a pouco já parece que o vigor, o ânimo, a perseverança se esvai. O texto está mostrando para nós aqui, não apenas o benefício em obedecer a Deus, como isso se reflete na sua família, mas também o benefício de não esmurecer com o tempo, em perseverar em obedecer ao Senhor, em se apegar à sua palavra, leve o tempo que for para Deus cumprir aquilo que Ele disse que faria. Precisamos aprender não apenas a obedecer, mas a perseverar em obediência. Outra observação importante nessa sessão está no verso 7. No verso 7, que vai dizer, Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Olha só, os animais grandes, verso 9, foram de 2 em 2 até Noé. Então, Noé entrou sua mulher, entrou seus filhos, as mulheres e seus filhos, depois começou a entrar os animais, como Deus havia ordenado a Noé. Verso 9, mais uma vez a expressão se repetindo. Aí, no verso 10, olha, passado os 7 dias, o que aconteceu? Final do verso 10. Vocês estão prestando atenção? Estamos juntos? 7 e 10. As águas do dilúvio vieram sobre a terra. Olha que interessante. Quando Noé, então, entrou na arca, ainda não tinha começado a chover. Percebeu? Ele não tinha começado a chover ainda. Quando ele entra com a sua família, e depois vão começar a entrar os animais, ainda vai passar 7 dias até que as águas vieram a cair sobre a terra. O que isso está ensinando para nós? Bom, a ênfase no texto não é a obediência de Noé? A obediência é a fé. A fé de Noé de construir, de fazer coisas que ainda não aconteceram. Mais uma vez, Noé dá um exemplo e um baita testemunho de fé para mim e para você. Por quê? Porque ele entra na arca confiando no que Deus acabou de dizer. As águas vão vir, então pode entrar. Mas não começou a chover não, Deus. Deixa primeiro eu ver se vai ser real esse negócio, né? Vamos fazer como Tomé, em João capítulo 20. Deixa eu tocar nas mãos, deixa eu tocar no lado. Se eu ver, então eu vou crer. Não, Noé dá um exemplo para nós do que Jesus falou em João 20, 29. Feliz é o que creu, mesmo não vendo. Feliz é o que creu, mesmo não vendo. Noé obedeceu e entrou na arca muito antes do dilúvio. Agora pensa comigo, se alguém porventura, ouvindo a pregação de Noé, desejava primeiro ver o dilúvio, para depois entrar na arca, morreu. Entendeu ou não? Vamos imaginar um cenário. Noé está lá pregando. Olha, Deus vai trazer justiça sobre a terra. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Deus trará justiça sobre a terra. Haverá um dilúvio.
toda a raça humana será eliminada de sobre a face da terra. Vocês precisam se arrepender de seus pecados e se voltar ao Senhor em arrependimento e contrição. E aí o João dissesse assim, peraí, Noé, só um pouquinho, você está falando que vai chover? É isso? É isso. Mas peraí, a gente não... O que é isso, chuva? O que é isso, dilúvio? O que é isso? Ah, Noé, isso é mentira, Noé. Noé, se eu vir, eu vou crer, Noé. Quando começar a chover, então, Noé, aí você me chama, que aí eu entro na sua arca, nesse barco que você está construindo, Noé. Bom, à luz desse texto, se alguém fez isso, morreu. Mas Noé foi preservado. Por quê? Porque ele creu, mesmo sem ver. Jesus falou isso em João, capítulo 20, 29, a respeito de mim e de você. Você sabia disso? Por isso que na minha Bíblia eu escrevi bem grandão, eu. Quando ele fala assim, bem-aventurado, ou seja, felizes aqueles que não viram, mas crerão. Porque eu entendo que eu e você, que não vimos as mãos de Jesus feridas, não vimos o seu lado perfurado, não vimos o Senhor ressurreto, mas nós cremos que Ele morreu e ressuscitou para a glória de Deus. Nós somos felizes por essa crença, amém ou não? Amém? Então por isso que na minha Bíblia, eu te cosei na sua, botar bem grandão, eu sou um. Noé era um. Dos que pela fé entrou naquela arca, mesmo não vendo o dilúvio. E nós hoje, irmãos, o perigo é que hoje nós estamos vendo, em que as pessoas estão desejando que Deus faça sinais, que Deus se mostre, que Deus se prove, para que então elas creiam na mensagem. Bom, meu irmão, deixa eu te falar. Nós não teremos isso, não. Deus não fará isso. Jesus falou, o único sinal para essa geração será o mesmo sinal do profeta Jonas, onde o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Estava falando da sua ressurreição. E hoje, se as pessoas estão pedindo sinal, esse é o único sinal que nós teremos até que o Senhor então decida trazer juízo também sobre a terra. A razão pela qual Deus preservou Noé é porque ele se mantinha temente ao Senhor. Ele andava com Deus, mesmo no meio daquela geração corrupta. Não é que ele fosse perfeito, veja bem, não é que Noé fosse perfeito, Noé era um pecador como eu e você. Nós vamos ver isso daqui a mais um pouco, os erros de Noé também. Noé era um pecador como eu e você, mas pela graça de Deus, ele andava com ele. A graça de Deus havia abençoado o pecador chamado Noé, de modo a fazer com que ele conseguisse andar nos seus caminhos. Não é que eu e você vamos ouvir essa palavra e a partir de agora vamos ser perfeitos, não é isso que eu estou falando. Não se trata de uma pessoa perfeita aqui, mas se trata de um pecador convicto que foi alcançado pela graça de Deus. Assim como eu e você, se nós vamos a Deus em confissão e arrependimento e somos pecadores, a graça de Deus se manifesta em nós. E a graça de Deus é que nos permite caminhar em santidade e obediência. Não é a nossa força, não é a força dos nossos braços, não é a sua capacidade humana que eu estou falando aqui. Não é o quanto você é fortão para obedecer aquilo que Deus fala, não. Mas é porque a graça de Deus te alcança. Então você e eu, mesmo sendo pecadores, conseguimos andar com Ele, como diz Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém se orgulhe. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Deus decidiu preservar Noé e a sua família e os animais e dar continuidade a toda a criação. Nós vemos isso do 13 ao 16. E por fim, para a gente encerrar, a última sessão que nós lemos foi do 17 até o 24. Palavras duras. Um texto difícil, onde o cenário, se a gente tentar imaginar um pouquinho, chega a dar até medo. Quando Deus então decide eliminar de sobre a terra toda a raça humana. O juízo de Deus veio sobre a terra e diz a palavra que durante 40 dias o dilúvio veio sobre a terra e as águas aumentaram e elevaram a arca que se elevou acima da terra e as águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra e a arca vagava sobre as águas e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e foram cobertos
todos os altos montes que haviam debaixo do céu, e as águas prevaleceram 15 côvados, isso é cerca de mais ou menos 7 metros de altura, acima dos montes, os quais assim foram cobertos. E aí no verso 21 ele diz: e morreu toda criatura que se move sobre a terra, tanto animais como gado e os animais selvagens, todos os animais pequenos que vivem na terra e toda a humanidade. O juízo de Deus veio sobre a terra. Toda a maldade e corrupção do homem foram punidos. E agora já não havia mais tempo para arrependimento. Não tinha mais tempo para arrepender. Agora, toda a longanimidade que a gente falou aqui, que Deus é longânimo, Deus é tardio em se irar, todo esse tempo já havia passado. Agora era o tempo de Deus celebrar seu juízo. Não é que Deus tivesse prazer em matar aquelas pessoas, mas é que o prazo havia se esgotado. O tempo determinado pelo Senhor já havia se esgotado. Irmãos, essa parte do texto, ela precisa nos dar uma lição muito importante aqui, porque a Bíblia diz para nós que Jesus vai voltar, de que haverá o dia do Senhor, aonde o Senhor Jesus será colocado sobre o trono para julgar toda a raça humana pelos seus pecados, aonde virá o Senhor não mais como um cordeiro, mas como um leão, e com poder julgará todas as nações, e aqueles que forem encontrados fora do livro da vida serão condenados ao sofrimento eterno. A Bíblia anuncia isso repetidas vezes. A palavra de Deus anuncia e declara esse dia do juízo repetidas vezes. Assim como nos dias de Noé pregando o juízo, somos nós os profetas nesse tempo, declarando as palavras de Deus, anunciando a esse tempo e essa geração pecadora que haverá o dia da justiça do nosso Deus, o dia da vingança do Senhor, aonde Ele tarda no seu tempo porque é longânimo, mas não que Ele não tenha poder para julgar as nações, e que esse momento irá chegar. E antes que esse dia chegue, eu e você precisamos nos apresentar diante de Deus em confissão e arrependimento pelos nossos pecados. Você precisa parar de ficar como uma criança chorando por coisas fúteis, supérfluas, que você não tem, e aprender a dobrar o seu joelho e a chorar sim, e a clamar sim, porque você é um pecador que carece da graça do Senhor. Senão verá o dia em que o dilúvio virá e levar a todos. Não vai ser mais com água, mas com fogo. Esse texto mostra para nós que há um tempo do juízo de Deus, e eu e você não podemos brincar. As pessoas vão para a igreja brincando de ser crente, porque acreditam nesse tempo que a igreja virou uma espécie de prestadora de serviço religioso. Eu vou lá no domingo, digo que presto o culto, alivio minha consciência e vou para casa. Talvez eu faça a minha contribuição financeira, né, como uma forma de pagamento pelo serviço espiritual que me foi prestado, e vou para casa como se a minha vida e essa palavra não tivessem nada a ver. Não, querido, em nome de Jesus, abra os seus olhos. Jesus falou que vai voltar. Haverá um tempo em que Deus irá celebrar a justiça. Então, como diz Isaías capítulo 55, versos 6 e 7, busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e volte-se ao Senhor nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Deus é generoso em perdoar, mas eu e você precisamos nos arrepender. Acorde, igreja. É tempo de chorar pelos nossos pecados. É tempo de nos apresentar a Deus em confissão, em arrependimento, em contrição. É o tempo do arrependimento, antes que ele seja tarde. Apenas Noé e a sua família estavam seguros, pois eles haviam preservado e perseverado em obedecer às palavras de Deus. Isso deveria ensinar ao povo de Israel sobre o temor ao Senhor, sobre o perigo da corrupção do pecado, sobre a necessidade de seguir a Deus em fé e obediência à sua palavra. E essas mesmas lições para o povo de Israel também se aplicam a nós hoje. Precisamos aprender a temer ao Senhor, o perigo da corrupção que nos cerca, a necessidade de seguirmos a Deus em fé e obediência à sua palavra.
Mas a pergunta que passa por todo o livro de Gênesis, ela precisa terminar esse sermão. Não dá para terminar com uma sentença, temos que terminar com uma pergunta. O quanto eu e você estamos dispostos a obedecer fielmente as palavras do Senhor? Essa era a lição aqui. E essa precisa ser a lição para mim e para você, no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois, quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.